Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar, misturando-se então com os pagãos, e aprenderam seus costumes depravados. O responsório de hoje está no Salmo 105 e lembra que o povo de Israel, que teria saído do Egito, estava agora livre, entrando na sua terra prometida, no lugar de se compor como povo separado, misturava-se então aos pagãos e contraíam para si costumes estranhos, idolatrias. Mas, no meio dessa situação toda, sempre surge aquele que intervém. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. E é isso que vai nortear a liturgia de hoje. Hoje, dia 21 de agosto de 2023. Nós também lembramos de São Pio X, Papa, memória, segunda-feira. O santo do dia, o São Pio X, também foi um personagem que escalado por Deus para lembrar do catecismo. À época, na França, estava desenvolvendo toda esta filosofia modernista, que hoje está atingindo o mundo também da mesma forma, mas o Papa Pio X, que também desenvolveu o catecismo, que leva seu nome, através de perguntas e respostas, tentava aí dar ao povo um alimento sólido na fé. Ó bom pastor, representante de Cristo, continuai a interceder pela Igreja que tanto necessita do vosso cuidado. Cuidai dos sacerdotes e bispos, assim como do Papa, para que tenha em seu coração essa alma de Pai, exemplo de Pai Celeste, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Nós vamos ver nesse livro de Juízes, capítulo 2, de 11 a 19, a síntese daquilo que nós acabamos de falar no responsório, que é o Salmo 105. Não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar, misturando-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que é desagradável ao Senhor, servindo a deuses do cananeus, abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos que em torno deles habitavam, e os adoravam, provando assim a ira do Senhor. Aqui o livro de Juízes já nos lembra este mesmo povo que foi liberto por Moisés, passou 40 anos no deserto, entra agora na terra prometida. O próprio Senhor cerca este povo com todo o cuidado, lembrando que a terra está habitada por um povo pagão e que seria necessário eles manterem-se firmes na determinação de servir a um único Deus. Mas eles se misturam, eles agora aceitam toda uma prática idólatra, aceitam outros deuses no seu meio. Por quê? Como cultuar um Deus invisível, como cultuar um Deus que não estava ali no meio deles, né? Já que os outros povos tinham ídolos, tinham estátuas enormes, o Deus dos outros povos era um Deus assim mais acessível, embora inerte, porque era feito de pedra, de bronze, de ferro, de ouro, né? Mas esse povo então cai na cilada do inimigo de Deus e eles começam a adorar outros deuses. E olha o que nos fala aqui, o versículo 13. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal. Quer dizer, o próprio mal, Satanás, a Baal e Astarte. Por isso, acendeu-se contra Israel a ira do Senhor. O Senhor também os entregou na mão dos salteadores, entregou aquele povo à sua própria sorte. Os salteadores saqueavam e vendiam o povo como inimigo que habitava nas redondezas. E eles
não puderam resistir a seus adversários, porque o Senhor abandonou aquele povo à sua própria sorte. Em tudo que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles, para a sua desgraça, como lhes havia dito e jurado, a sua filiação era extrema. O povo, antes de entrar na Terra Prometida, fizeram uma promessa diante de Moisés, diante de Josué, falando que caísse sobre eles todas as maldições se eles voltassem contra o Senhor. Né? Até Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E todo o povo falava: não, nós também vamos servir ao Senhor. Há bênçãos e maldições que Moisés falou para o povo. É só a gente ler lá no livro de Êxodo, no Gênesis, você vai ver que bênçãos e maldições o povo aceita. Se eu servir ao Senhor, receberei bênção, mas se eu negar ao Senhor, estarei sujeito às maldições. Versículo 16. Então o Senhor mandou-lhes juízes para que livrasse da mão dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir, e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho, seguindo seus pais, que haviam obedecido os mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Então, nós temos aqui uma geração que não conhece o sofrimento da escravidão, não conhece aí toda aquela angústia de ter atravessado aqueles 40 anos de deserto. Esta nova geração chega agora na Terra Prometida, se estabelece e rapidamente esquece do sofrimento dos pais, dos avós, daqueles que chegaram até ali para lhe dar aquela terra. E agora se perdem. É uma geração que agora está se corrompendo. E no versículo 18, finalizando a primeira leitura, nós vamos ver: sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava da mão dos inimigos, enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelo gemido dos aflitos. Mas quando o juiz morria, voltavam a cair e prostravam-se e comportavam-se pior do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo, abandonando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor nos livre de nos comportarmos como o povo de Israel, que depois de um grande milagre, de uma grande manifestação do Senhor, quando eles conseguem conquistar a terra prometida, ali da onde sairia a nação que nos traria Jesus Cristo, nesse momento em que Deus precisava daquela nação certa, contida na religião, contida nos mandamentos, eles se perdiam. Aquele povo escolhido que nos trouxe Jesus, hein? Mas que o Senhor nos livre de todo o nosso desvio, que o Senhor não nos permita cair na tentação de servir outros deuses, servir a outras religiões, na tentação de tornar-nos idólatras. Veja só, de tropeçarmos nas heresias que agora aflige esse mundo, que o Senhor nos prive de qualquer outra coisa, mas queremos reforçar e renovar o nosso desejo diante de Deus e dos homens. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o nosso desejo, servir a Deus sobre tudo, todas as coisas, de cumprir os seus mandamentos, de aceitar no nosso coração a presença de Jesus Cristo, que há de nos salvar e nos libertar de todo o mal. Amém. Evangelho está em Mateus capítulo 19, de 16 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: por que perguntas sobre o que é um bom? Um bom é só o Senhor, né? Que queres entrar? Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos.
O homem perguntou: quais mandamentos? Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: tenho observado todas estas coisas, que ainda me faltam. Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, nós temos um grande questionamento. Ou nós abrimos mão de todo interesse deste mundo para seguir a Deus, ou vamos nos perder, como perdeu aquele povo da primeira geração que conquistou a terra prometida. Né? Nós estamos diante de uma escolha. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não dá para servir ao dinheiro, não dá para servir ao poder deste mundo e tentar servir a Deus. Não bate, não se misturam as coisas. O que nós estamos vivendo é uma situação em que Deus se manifesta a seu povo no sentido de salvá-lo. É o desejo de Deus que nós sejamos salvos. É certo, é normal, é correto viver esse tempo mundano, esse tempo secular, onde nós, encarnados como estamos, temos obrigações, temos que construir, temos que casar, dar-se em casamento, temos responsabilidades sociais, manter a nossa casa, temos que trabalhar. Lógico, temos que fazer tudo isso que é normal de um ser humano fazer. O que nós não podemos é colocar coisas no lugar de Deus, adorar coisas, objetos, adorar outra coisa que não seja o Senhor, como fez o povo de Israel. Este é o questionamento que Jesus está falando com o jovem rico. Ele é um homem temente a Deus, o jovem rico. Ele observa os mandamentos do Senhor, mas tem seu coração completamente enraizado nas coisas materiais. Ele entristeceu-se, preferiu sair da presença de Jesus Cristo do que perder o seu dinheiro. Ele entristeceu porque ele era muito rico. Entende isso? Depois Jesus vai falar, né? Muito difícil uma pessoa rica entrar no reino dos céus. É, mas não quer dizer que a pessoa rica não entra no reino dos céus. Quer dizer que aquele coração que está completamente envolvido nas coisas materiais, né, e que cresce e se desenvolve adorando as coisas materiais, e essas coisas materiais são prestígios, carros, apartamento, fazenda, né, helicóptero, barco, navios. Para que tudo isso? Então, não é que Deus não queira que nós possuamos isso. Deve possuir, isso aí é natural. Mas o seu coração não pode estar nas coisas, não pode estar fixado no objeto, não pode estar fixado no dinheiro que você possui, no orgulho ou nas vaidades. É ter cuidado com tudo isso. O nosso sentido da vida é adorar o Senhor, aceitar Jesus Cristo, para um dia morrermos e ressuscitar, como Jesus Cristo ressuscitou. Primícias, né? Ele que ressuscitou e nos traz como primeiro ressuscitado, nós também um dia ressuscitaremos com o Senhor. Mas para ressuscitar com o Senhor é necessário morrer com Cristo. É isso que o texto fala desde a primeira leitura. Onde no Salmo 105 fala: lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. No Salmo ainda lembra, né? Não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar, misturando-se então com os pagãos e aprenderam os seus costumes depravados. É disso que nós estamos falando. Temos que ter cuidado neste mundo, porque este mundo tem muito costume depravado, e aquele que quer ser salvo pelo Senhor tem que se manter firme e adorar somente a Deus.
que São Pio X, Papa, que agora na liturgia de hoje fazemos memória, interceda por cada um de nós. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar, e queremos hoje experimentar a graça de sermos adoradores do Senhor. Somente Deus, somente Deus. Que o nosso coração esteja disponível para a graça em Jesus Cristo, para que possamos louvar e bendizer o Senhor no dia de hoje. Somente em Deus. Quero te pedir também para que você multiplique essa pregação em suas redes sociais. Vamos conquistar um coração para Jesus? Vamos atrás daquele coração que precisa hoje ser tocado pela presença e pelo amor de Deus. Que essa presença de Deus, esse amor transformador, possa agora tirar esta pessoa que está recebendo essa pregação de toda a sua angústia e recebendo agora a presença de Deus em sua vida. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.